Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês. Nós estamos aqui iniciando um podcast do Centro Universitário Farias Brito e hoje nós vamos discutir um tema muito ousado. Nós vamos discutir o desenvolvimento sustentável do Ceará. A ideia é a gente entender como que o Ceará chega ao momento que está, qual foi o passado, como é que era a economia do Ceará no passado, como está sendo hoje e quais são as perspectivas de futuro, de empregabilidade, quais são as alternativas econômicas que nós temos para o futuro. O Ceará é o 8º mais populoso estado do Brasil, tem o 12º PIB, nós temos 4% da população brasileira e apenas 2% do PIB, quando nós deveríamos ter pelo menos 4% do PIB, duplicar para ser proporcional ao tamanho da população. Então a gente vai tentar entender um pouco essa história e ver quais são as nossas perspectivas. Para isso, nós convidamos o economista Célio Fernando, é um economista bastante conhecido aqui no estado do Ceará. Ele foi um dos elaboradores do plano Fortaleza 2040, Fortaleza 2050. O Célio Fernando esteve envolvido, colaborando com vários governos nos últimos anos aqui no Ceará e em Fortaleza e tem muito a dizer para todos nós. Célio, nós tradicionalmente se diz que o Ceará ele foi ocupado através do boi e do algodão, inicialmente, né? Com as fazendas de gado, aí iniciando aí no século XVII, né? E no século XVIII, começa aí, final do século XVIII, sobretudo no século XIX, nós tivemos também o algodão, chamado ouro branco, né? Claro que nós tínhamos outras alternativas econômicas, né? O caso da banana, do café, é o caso da carnaúba, dos couros, enfim, lagosta, que sempre foi também um ponto forte na nossa exportação, mas basicamente até a década de 70, né, o boi e o algodão ainda predominavam, sobretudo o algodão. Depois veio um processo de industrialização, começa já na segunda metade do século XX, o processo de industrialização, que eu queria que você nos explicasse como isso se deu, e hoje nós temos aí uma atividade de serviço muito forte. Claro que a indústria continua extremamente forte, sobretudo aí com o complexo industrial portuário do Pecém, que foi, sem dúvida, um grande equipamento, continua sendo um grande equipamento para o nosso desenvolvimento, mas hoje os serviços, né, eles são muito fortes também, sobretudo com a população urbana que predomina no nosso país e no nosso estado. Então, eu queria que tu pudesse aí ponderar um pouco essa questão da nossa história. Como é que nós chegamos ao que somos hoje? Eu gosto que, como você está falando de desenvolvimento sustentável, né, e a gente tem levantado, né, Arthur, professor Arthur, amigo Arthur, você quando foi secretário ali do meio ambiente, a gente com bandeiras muito importantes socioambientais, né, para não esquecer que não é só o ambiental que a gente estava preocupado, você mesmo trazia ali as comunidades vulneráveis da costa, dos manguezais, sempre foi um defensor muito forte disso, mas também de povos originários de uma forma geral. A gente só faz desenvolvimento sustentável respeitando essa história e puxando um pouquinho da história do nosso período pré-colonial de povos indígenas, né? Os Tremembés, os Potiguaras, os Cariris, né? Até para poder ver a origem até das nossas regiões, né? Como elas pegaram e se construíram. E isso tudo é importante, porque a gente tem que pegar e avançar nessa história e, ao mesmo tempo, com esse respeito, como você colocou, do desenvolvimento sustentável, o socioambiental. Acho fundamental quando você coloca isso. Importantíssimo a gente compreender que é a questão do gado, quer dizer, não era uma questão de alimentos, a gente não tinha, sempre o nosso semiárido aqui, pelo menos no Ceará, no nosso território, que começa com o Ceará-Mirim, não com a ideia desse território todo, e a gente começa a ver as discussões que hoje ocorrem até com o próprio Piauí, né, nas divisões de fronteiras, etc., e entender até como foi construída a província do Ceará. Mas entendendo que nós, em primeiro lugar, éramos até pernambucanos, né? Isso. Até 1799, né, o Ceará pertencia a Pernambuco. Exato. Né? Então, às vezes, a gente tem essa rixa, né, até salutar, e inteligente, mas elas são estados irmãos. Muitas vezes, sem lógica nenhuma, toda a ideia onde um estado como o Piauí ou Rio Grande do Norte estão competindo com o Ceará. Não faz o menor sentido do ponto de vista econômico esse debate, até porque eu vejo que
diferente das capitanias hereditárias, isso é importante para a gente começar a nossa conversa, é porque as capitanias hereditárias eram formadas de forma horizontal. Isso. E a visão econômica ela é totalmente vertical. Nós temos o estado litorâneo, nós temos o estado da Serra e o estado do São Francisco. A gente tem que compreender a Caatinga e temos que compreender o Agreste. Né? No Ceará nós não temos o Agreste, nós temos a partir do Rio Grande do Norte. E compreender esse bioma que é tão importante, que hoje tem condições de situações de pré-desertificação, que a gente já discutiu isso até, ou seja, numa COP ou na Conferência dos Oceanos, como o mar é importante. E outra, olha que beleza, com a nossa costa a gente ainda tem o Maretório, né? Com 249 mil quilômetros. Olha quanta riqueza. Ou seja, isso é muito importante que você está dizendo. O território do Ceará tem 149 mil quilômetros aproximadamente. E o território do mar cearense, 249 mil quilômetros quadrados. É 170% o território do terrestre cearense. E nós sempre de costas para o mar. Por quê? Porque a costa nossa, ela sempre foi tratada de uma maneira assim, onde ficava ali os piers, eram locais de prostituição, de estiva, era um local insalubre até, né? Para viver. E as pessoas, até mesmo em Fortaleza, iam morar mais acima, né? Então, essa condição que a gente vê hoje de ficar próximo ao mar não era bem o apetite de qualquer pessoa que queria qualidade de vida. Não só aqui, como em Santos, em qualquer região onde isso era trabalhado. Bom, você puxou uma coisa importante. Como a gente foi evoluindo? O algodão é engraçado. Aqui nós tivemos uma sorte, né? Mas assim, na Guerra do Norte e do Sul americana, né, você teve o ouro dos Rothschilds vindo da Inglaterra que financiariam a guerra. E esse ouro iria para o Sul. O Sul esperava esse ouro. E esse ouro acabou indo para o Norte. Resultado disso, queimaram lá os armazéns de algodão no Sul. Dos Estados Unidos. E com isso a gente pôde importar, vamos dizer assim, essa produção de algodão que virou o ouro branco dentro do início da Revolução Industrial. Nós éramos mercado primário exportador, mas naquele momento era a Inglaterra que queria o algodão para as confecções. E a gente também, nos anos 50, quer dizer, 50, 60 anos depois, já rodando, vamos dizer assim, 100 anos, né? Vamos dizer assim, da Guerra da Secessão norte-americana para cá, que nos anos 60, a época de Abraham Lincoln, se fosse localizar, né? Professor de 1861 a 1865, foi a Guerra da Secessão, né? Norte e Sul. Foi naquele tempo que nós começamos a ter aí o início do ciclo do algodão até chegar no final do século XIX, e aí já com a Revolução Industrial que ocorria na Inglaterra. Nós vamos chegar a ter teares nos anos 50. E aí é que a gente começa com a grande indústria têxtil, até, você sabe, o início dos problemas do bicudo, né, que é a praga que vem, e a gente tem um problema nesse sentido. Mas é a nossa indústria tradicional, a indústria têxtil ou a indústria calçadista que vem depois, vem ali com o pessoal do Sul, esse transporte que vem de Santa Catarina para cá esse ponto e coloca. Que você está colocando, que é muito importante. Você está dizendo, então, que a Revolução Industrial na Inglaterra começa na segunda metade do século XVIII, 1760. Né? No século XIX, a Europa se industrializa, os Estados Unidos, o Japão, né? E o Brasil começa aí muito timidamente a se industrializar, né? Ali no final do século XIX. Mas o Ceará só vai mesmo se industrializar. Claro que tinha alguma outra indústria, né? Têxtil, indústria de alimentos, né? Mas o Ceará só vai mesmo se industrializar para valer depois da Segunda Guerra Mundial. O porto foi inaugurado em 1947, o Porto do Mucuripe, né? Que antes era aqueles portos ali, a Ponte Metálica, que era o Porto da Draga, depois Ponte Metálica, muito precário e tal. Eu queria que você pudesse situar bem aqui qual o papel de Vigílio Távora e Tasso Gereissati desse processo de industrialização do Ceará nos seus governos? Importante, eu acho que o primeiro planejamento, Planeg 1 e Planeg 2, nesse sentido, já olhando, porque o Vigílio Távora era um cara que pensava no futuro, né? Independente da questão ideológica e tudo. E nesse ponto, quem me fala muito e relata isso é o Raimundo Padilha, que é um grande amigo, e ele trabalhou como assessor do Vigílio, e a discussão era exatamente essa, né? Para que lado poderia ir até um processo de industrialização dentro do Estado. E aí
você tem aquele corredor da Francisco Sá e tudo aquilo ali vai correndo. Mas não é só isso não, você também tem, você começa a ter óleo, você começa a ter uma opção de coisas assim, Perfeito. que não só da indústria têxtil. Mas eram momentos de uma história que não eram muito sustentáveis, né? O Tasso, ele tem um papel fundamental e crítico, veio jovem e tudo, e dá uma revolução no sentido dos projetos estruturantes, né? Isso com Maia Júnior, aquela turma toda, né? Assis, onde ele começa a ver ali as rodovias, o porto, veio o porto do Pecém, toda essa lógica. O aeroporto, né? O aeroporto, os projetos estruturantes, ali, né? Que eram 5. E aí você chega aqui no quê? Você tem aí, que eu acho importante relatar, óbvio que ele talvez tivesse esse pensamento muito mais adequado. Quando a gente vê assim, lendo, fazendo uma leitura fora, e fazer uma leitura fora do outro é bastante interessante. A gente olhar assim, poxa, ele teve a cabeça de entender que a gente tinha que ter uma objetividade em grandes projetos estruturantes, colocou na palma da mão 5, e construiu 5. Isso é que é bom. Eram ideias que foram pegadas e colocadas, saíram do papel e rapidamente dos governos. E o equilíbrio fiscal, né? Econômico fiscal do Ceará. Eu acho que isso aí criou uma nova hora. A gente saía do momento que nem a folha de pagamento estava sendo feita, foi até criado, criatividade cearense, as Gonzaguetas, Gonzaga-Mota, inteligentemente cria nós estamos falando aí do período de 83 a 86, né? Foi o governo Gonzaga-Mota. Tasso foi eleito em 86, começou 87, o governo em 87. Né? Que é uma mudança, na verdade nós estamos falando também do momento da nova democracia. O Brasil estava mudando também, né? Exato. Você saía nova república, regime, né? Você saía do regime militar e tudo. Você vê que a economia política anda em tudo isso. Para a gente poder chegar, quais são as prioridades? Quando você tem um populismo muito forte, você não consegue enxergar a prioridade. A prioridade vem para o político da época, ou o político local. Não, isso aqui é um interesse. Você acaba trabalhando a economia em cima de grupos de interesse. A política, ela destrói. Um sistema político deformado como é nosso, de eleições de 2 anos, não cria prioridades adequadas para uma visão estrutural e sedimentada para o futuro. É muito complicado. Por quê? Porque as pessoas só estão vendo a superfície. Ninguém vê nada aprofundado. Por isso que é difícil fazer saneamento básico. Por isso que é difícil fazer aquilo que não se vê. Você tem que fazer aquilo que se vê. Então é muito difícil. Você falou do avanço na política industrial a partir ali de Vigílio Távora. É bom lembrar que o Vigílio foi governador 2 vezes. Primeiro de 63 a 66, né? Ele começou ali antes do golpe militar Plameg e ficou, né? Plameg 1, não é isso? E ali foi pensado também o Distrito Industrial de Maracanaú, não é isso? Puxa, por aí, a gente começa. Né? Você vê o Vigílio realmente para a época dele muito à frente. Hoje você vê assim, tanto ele quanto o Tasso, né? Tasso ainda vivo, mas, por exemplo, o que foi aquele momento, aquele contexto e momento, por isso que eu confundo e gosto de fazer essa confusão da questão política. As condições políticas. Infelizmente, umas não tão democráticas e outras em transição democrática. Perfeito. Que são rupturas, e naquele momento você é cobrado. Opa, o país está com muita corrupção, não sei o que você vai fazer? Aí vem uma pessoa como o Vigílio. Agora vamos sair da questão do regime que está parado, temos que ter uma visão mais... Aí vem um Tasso, e agora? Nós temos aí uma nova... Perfeito. Então, vamos aqui só complementando para situar historicamente os nossos ouvintes. Vigílio foi governador de 63 a 66, depois ele retorna, né, e vai governar o Ceará de 1979 a 1982. Numa crise. Ele deu numa crise, já a crise da dívida externa, não é isso? Isso, 81. Ali a crise do petróleo de 73, 79, a segunda crise, segundo choque do petróleo, ele pegou, e pegou também uma seca muito grande naquele período. Gonzaga-Mota vai governar de 83 a 86, numa situação muito difícil, seca, prolongada, não é? E sequer a nossa receita tinha condição de pagar a folha de pagamento, daí as gonzaguetas, as pessoas tinham que apresentar isso nas lojas, um papel para valer como dinheiro, que foi uma grande crise. E em 86, a eleição de Tasso Gereissati. Você falou que o Tasso deu impulso na nossa industrialização, não é? Com esses equipamentos importantes, como é o caso do aeroporto, do Porto do Pecém, não é? Estradas, né? Fez muita estrada naquele período, os corredores. Agora, também, você inclusive já ouvi você falar disso,
O turismo também foi muito importante, né? Os anos 80 começam a ser marcados. Acho que merece uma placa aí a Ânia. Ânia Ribeiro, secretária de Turismo. Secretária. Né? E porque ela começa a ver também o interior como turismo. Né? Então você tinha a costa e começa a ver o interior. Isso é bom. Hoje você tem um turismo cultural, hoje você avançou. Você também patrocinando isso nas APAs, nas asas de preservação. Unidades de conservação. Essas unidades de conservação também são objetos. É o Geoparque também que chega. Então, você começa a ver um outro interior. Óbvio que o turismo religioso, que já era bem conhecido, né? Seja em Canindé, seja no Padre Cícero, mas você tem uma evolução muito forte com equipamentos até, bondinhos hoje e tudo, etc. Perfeito. Então, você tem uma evolução do turismo cultural, do turismo religioso e também esse turismo, vamos dizer assim, que agrega o turismo náutico, né? Que, por exemplo, agora quando a gente vê o hub do Cumbuco, né? Bacana o trabalho que o Rômulo faz, né? Do Winds for Future, aquela coisa toda, trazendo Guinness de kitesurf, quer dizer, o turismo é uma mola mestra, é realmente uma coisa muito importante e precisa ser mais acentuado nesse sentido, porque é uma vantagem, vamos dizer assim, competitiva global do que o Ceará tem. Nós temos até o Parque Estadual da Risca do Meio, né? Isso. Da Risca, lá. Parque Marinho, né? Um Parque Marinho Estadual, que foi feito em 1997, ainda no governo lá, e que hoje você ampliou, né, Arthur, naquela época. Ampliamos, hoje tem plano de manejo. A área que é de preservação, mas ao mesmo tempo pode ter ali, nós temos ali o nosso Caribe brasileiro, né, que é uma profundidade. Célio, eu vou voltar então para o início do nosso debate. Eu afirmei no início que o Ceará tem 4% da população brasileira, aproximadamente. O último censo agora de 2022 apontou o Ceará com 8,8 milhões de habitantes, até se esperava mais, mas a natalidade caiu no Brasil todo e no Ceará também. Então o Ceará tem a 8ª população do Brasil, 4% da população, mas só tem 2% do PIB. É verdade o que você está dizendo. O desenvolvimento turístico foi muito grande nos últimos anos, o Estado passa a ter parques industriais, sobretudo aí a partir de Vigílio, de Tasso Gereissati à frente do governo, mas o fato é que o Ceará tem uma economia frágil. O Ceará é um estado pobre, não é um estado rico, não está entre os estados mais ricos. Você vê a Bahia, por exemplo, o próprio Pernambuco tem um PIB ainda maior do que o Ceará. Parece que o Ceará está se aproximando aí de Pernambuco. Como dar o salto? Quer dizer, essa meta, 4% da população, deveríamos ter 4% do PIB brasileiro, só temos 2%. Você acha viável isso? E para chegar lá, o que fazer? Eu acho até melhor. Eu acho que a gente devia ter 8% do PIB. Tá. A questão também ela vai para 2 campos. Né? Quando você fala do 4% na população, se a renda per capita nossa conseguisse. A renda per capita é mais forte. Mas o que você falou, Bahia ela teve uma redução, Pernambuco nós estamos chegando mais perto, mas saímos de 1,5 para 2,26, né? Então é uma coisa interessante também, houve um crescimento. É um crescimento forte e acentuado? Nem tanto, mas houve esse crescimento. A própria população, se a gente pegar Fortaleza, né, chegar a 2.600.000 pessoas... Quarta população, 5.570 municípios, quarta população do Brasil. Você pega e avança em Fortaleza, mas ainda de novo, regionalmente você tem aqui de novo aquela concentração. Qual o nosso grande debate do ponto de vista econômico para ser sustentável? São os hiatos, são as diferenças, são os mais vulneráveis. A gente continua com uma população de vulneráveis de rua muito grande. E é muito difícil você pegar e olhar prédio de mais de 50 andares, uma beira-mar extremamente luxuosa e tudo, e ao mesmo tempo você vê tantos vulneráveis de rua. Você vê uma periferia dominada por facções, etc. Então, o nosso problema PIB, população, é o seguinte: como alcançar a renda e a gente diminuir os hiatos, né? Esse é o grande desafio. Então, quando começam os novos movimentos, onde a gente sempre teve o semiárido, ou uma vegetação da caatinga rasteira, que não eram muito propícias para poderem buscar renda em todo o Ceará, a gente começa a ver uma outra realidade, uma realidade onde chegou a inovação tecnológica. A inovação com a tecnologia e a ciência estão dando outro rastro para o Ceará. Além do transporte ser bom, quando a gente fala, PC em Roterdã, uma rota para a Europa, até para o transporte de energia, é uma coisa fantástica, mas nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso há 2, 3, 4 anos atrás. Discutir um novo combustível quando as mudanças climáticas no mundo estão exigindo a gente sair do fóssil. De repente, o que o Brasil é? O Brasil é uma grande matriz energética limpa. Nós temos só pouco mais de 30% de óleo e gás. A gente tem um pré-sal que cresceu muito. Nós temos ainda plataformas continentais, mas é uma transição. E essa transição poderosa
poderia ser favorável para o Ceará e também de redução de atos. O governador, recentemente, Eumano de Freitas, sancionou a lei do Renda do Sol. O que significa isso? Ao longo do tempo, se vier essas usinas de hidrogênio, se nós tivermos capacidade de continuarmos com protagonismo, o que acontece? A gente consegue transferir renda, que isso é importante. Trazer essas mais de 350 mil famílias para um local melhor. Mas por quê? Porque a placa solar é uma inovação tecnológica e ela está cada dia com maior produtividade. Isso ajuda alguém a fazer inclusão produtiva, que de repente eu tenho energia a custo praticamente zero para poder, só pagando a placa, para poder depois eu poder produzir. Então eu saio de uma ideia assistencialista, que isso tem bolsões de assistencialismo, que tem grupos de interesse pelo assistencialismo ainda no nosso país, então a gente sai para uma visão de inclusão socioprodutiva e sustentável, porque a energia é renovável. Além disso, nossos ventos, agora a nossa briga está em botar offshore. Mas a pesca artesanal, podemos superar, tivemos lá em Lisboa, na Conferência dos Oceanos, você viu, não há problema nesse sentido. É lógico que os cenários para o turismo podem ser mais longos, de 12 milhas a 24 milhas, ou seja, de 20 quilômetros a 40 quilômetros, sem problema nenhum, em plataformas continentais. Mas nós temos que abrir o diálogo. Tem os pescadores? Temos que respeitá-los. Mas a gente pode até ressaltar e melhorar ainda muito mais os biomas para a pesca artesanal. Eu queria aprofundar isso. Veja bem, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade no mundo, né? Vegetais e animais. Nenhum país, são 195 países organizados como estados no mundo, nenhum país tem a biodiversidade, a quantidade de animais e vegetais que nós temos. O Brasil talvez seja hoje o país de maior diversidade energética, né? Que é isso que você está falando. Diversidade ambientalmente correta. Né? Ambientalmente correta. Por causa das hidrelétricas. Pronto, 85% da eletricidade no Brasil é produzida pelas hidrelétricas e, em segundo lugar, vêm as térmicas. As termoelétricas, usando aí o gás ou o carvão para produzir eletricidade. Era assim. Primeiro hidrelétrica, segundo termoelétrica. Quando chovia pouco, a hidrelétrica produzia pouco, menos, aí as termoelétricas passavam a ter um papel importante, poluindo, jogando gases de efeito estufa, né? E gerando esse problema do aquecimento global que nós estamos tendo. Ok. Aí o Ceará era um país visto com a natureza ruim do ponto de vista econômico, né? Caatinga, seca, não temos rios perenes, semiárido, né? Esses ventos e esse sol não tinham valor. Eu queria que tu pudesse explicar um pouco como é que foi essa transição. Por que a nossa natureza, que não era muito valorizada, agora está sendo supervalorizada e está sendo um polo de atração, de desenvolvimento muito grande? O fato do vento, do sol, como é que é isso? Como é que se dá essa transição energética nos últimos anos no Ceará? Recursos naturais abundantes. No entanto, eram vantagens comparativas naturais que não tinham esse vetor da tecnologia. De repente eu passo a ter geradores que cada vez estão mais fortes, geradores de vento, de eólica, né? Geradores que possam fazer energia com vento, e a fotovoltaica, que é as placas que podem capturar essa insolação para poder fazer essa energia através do sol. E, né? Sem poluir, né? Sem poluir, sem fazer nada. Obviamente, na hora da produção eu tenho uma produção, claro. Mas obviamente isso pode ser tudo trabalhado. Mas não é só isso. Você começa a ter essas vantagens agora competitivas do ponto de vista global, o que é bacana, mas eu tenho que produzir energia e eu tenho que atender. Mas o Brasil cresce na mesma velocidade? Não. Eu tenho tantas indústrias crescendo? Não. Eu tenho até uma desindustrialização. Se fala da nova industrialização através da questão da energia. Mas não é só isso. Nós somos o celeiro do mundo. Olha, como celeiro do mundo, nós, quando estamos discutindo essa nova ideia, que é energia eólica, fotovoltaica, com um eletrolisador, que pode ser feito até de casca de camarão, quitosana, para você poder ter aqui o que a gente chama do hidrogênio verde, você pode, com o nitrogênio que vem da terra, ou do oxigênio, do ar, fazer a amônia verde. E essa amônia, ela é um produto principal para fertilizantes. Se a gente pega agora, fazendo uma mineração verde, com aquele fosfato de Santa Quitéria, ou trabalhando as algas vermelhas, no potássio que o mar pode trazer, a gente trabalhar isso, nós temos os fertilizantes que o Brasil importa 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares ano
nesse país. A maior parte do fertilizante do Brasil é importado, importado, né? E a gente pode pegar esse Ucrânia, né? disso. E olha, isso é bom para o mundo, nós vamos dar segurança alimentar. O celeiro do mundo é o Brasil. E agora vem o PAC para poder completar a Transnordestina. O nosso grande negócio, eu acho, que é poder abastecer o Centro-Oeste nisso tudo, para a gente poder ter áreas mais férteis e produzindo mais e alimentos para o mundo inteiro. E, obviamente, alimentando o Brasil, que eu acho que a primeira propriedade aqui para a gente rever estruturalmente. Nós temos que criar alimentos e sermos produtores dos alimentos do próprio Ceará para a nossa população que passa fome. Mas o Brasil precisa de tudo isso. Nós temos que... O Ceará cresceu. Mas com todo respeito a quem fica muito rico, mas nós não podemos ter os muito pobres. A gente tem que criar uma régua para poder melhorar essas condições de vida, de justiça social para esses outros. É o mínimo. Você não vai conseguir passar numa rua vendo tanta gente pedindo, você não vai conseguir estar bem na sua qualidade de vida no Ceará vendo que tanta gente passa até fome. Fome do ponto de vista nutricional. Às vezes, está todo mundo comendo, mas não é o que deveria comer do ponto de vista para poder ter boa proteína e poder... Célio, partindo do pressuposto que a maioria dos nossos ouvintes é leiga em relação a essa questão do hidrogênio verde. Eu queria que você pudesse explicar. Hoje só se fala de hidrogênio verde. Você abre um caderno de economia, um colunista da área econômica, todo dia falando de hidrogênio verde. Eu queria que você pudesse explicar para o nosso ouvinte que é leigo nessa questão, por que o hidrogênio, o que é o hidrogênio verde, por que o Ceará vem se destacando da possibilidade de produzir o hidrogênio verde. Por que isso é tão importante nesse momento? Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente vai aprender assim, todo mundo sabe da molécula da água, né? H2O. Então lá ali tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Entendendo que o oxigênio a gente respira e o hidrogênio é um elemento atômico de alta combustão. Tá? Ele sempre foi um problema até de controle pela alta combustão, mas ele é ótimo do ponto de vista energético. Óbvio que eu tenho que ter, para poder passar até num duto, eu tenho que ter todas as garantias sobre tudo isso. Mas o que acontece? Vamos esquecer o problema da combustão, dos problemas que ele possa ter, que a tecnologia possa resolver. É que a gente está falando hoje de uma mudança climática que está alterando, vamos dizer assim, você vê problemas meteorológicos no sul do país, chegando, ciclone, aquelas coisas todas que são problemáticas, inundações e secas, variando no mundo inteiro, ao derretimento da calota polar, aumentando o nível do mar. O que significa isso? O aquecimento global. Nós temos que acreditar nisso. Existem questões geocêntricas? Existem. Obviamente, a própria Terra tem o seu eletromagnetismo, recebe ondas não só do Sol, mas de outras camadas de energia, para qualquer físico vai entender tudo isso, mas no entanto você tem uma discussão antropocêntrica, que é quando a gente tem aquela indústria que coloca dióxido de carbono, aquilo vai criando um efeito estufa e vai aquecendo cada vez mais a Terra. Ora, logo, a partir daí eu tenho que mudar do fóssil para uma energia renovável. O Ceará, como o Nordeste todo, não é só o Ceará, tem a condição de fazer a energia renovável sem problema da intermitência. Qual o problema da energia renovável? A intermitência. Porque de dia eu tenho sol, e o que eu faço à noite com uma placa solar? Aí eu tenho um problema, eu posso até gerar algo de térmico do ponto de vista da placa solar. No entanto, isso é mais tecnologia que está chegando. Do outro lado, à noite eu tenho bons ventos. Se eu combino o sol com o vento, a intermitência fica resolvida e eu posso ter energia tranquila o tempo todo. Isso eu posso ter até as térmicas podem receber qual gás? Não o gás do óleo vindo fóssil, ele pode receber o hidrogênio nas térmicas, não tem problema, se eu tiver que ter um plano de contingência, ou talvez nem tenha que ter no futuro, baseado que sol e vento vão continuar, e a gente vai poder ter energia suficiente em baterias de lítio, onde nós temos muito em Solonópolis, tá certo? Para poder fazer as baterias, eu posso armazenar energia, na forma de amônia líquida, de forma não só gasosa, líquida. Então eu pego e vou guardando. Isso eu posso pegar e começar acabar com o problema da intermitência na questão renovável. Então é por isso que o Ceará está aparecendo, porque o Ceará tem muito sol, tem muito vento e tem um porto bem localizado para poder mandar até energia para a Europa, né? E a Europa talvez nem queira amônia, ela quer gás mesmo.
Por quê? Porque senão eu boto amônia aqui e lá, ele tem que pegar e decodificar, vamos dizer assim. Eu tenho que transformar a amônia em hidrogênio. Como é que eu vou levar em gás? Esse é um problema, porque eu teria que fazer um grande duto, eu levar em navios o gás, como a gente recebe gás, pode ser que a gente tenha grandes navios de gás para poderem levar para lá. Mas esses são debates que nós vamos ter ao longo do tempo. Eu posso levar o hidrogênio liquefeito, ou posso levar o amônia, ou posso levar de alguma forma. Tá, então deixa eu ver se está bem entendido. O mar aqui. Nosso ajuda, o nosso hinterland, que é o nosso interior, tem todo o nosso sol que pré-desertificou isso, e os impactos aí dos gases de efeito que criaram essa situação no nosso bioma, hoje são favoráveis porque a inovação tecnológica e a ciência chegou. Ou seja, nós vamos ter fábricas que vão usar eletrólise, separar o hidrogênio do oxigênio. Isso. Né? Você vê que tem uma cadeia produtiva do hidrogênio. A água vai ser a matéria-prima. Essa água, nós temos água para isso? Claro que não. Toda a vida a gente teve problema de água. Mas a vazão do São Francisco que poderá vir aqui, ela poderá ser duplicada. O governador trabalhou recentemente sobre isso, de 11 para 22 metros cúbicos. Aí vem um outro ponto. Acabou de sair uma parceria para o privado com a AER, que hoje é a Ambiental Ceará, que está cuidando com a CAGES, que é o quê? Água de esgoto, né? Que é o esgotamento sanitário, mas aquele esgotamento sanitário pode criar uma unidade de água de reuso. Isso, depois você limpando, pode ir. O outro lado é a dessalinização. A gente já tem tecnologia que daqui a pouco tem escala e esses custos vão baixando. Então, tem uma água de reuso. Então, a segurança hídrica, ela acaba ocorrendo, como ocorre nos países árabes. Então, de repente, a gente que tem áreas até pré-edificadas e um semiárido, o nosso problema de segurança hídrica está chegando. Imagine, a gente até aprendendo na dessalinizadora aqui, com as membranas, até a nossa água de subsolo mais salinizada poderá ajudar o agricultor lá no interior até buscar água, porque pode não ter água. No deserto de Saara tem água subterrânea. Então nós temos as questões de água embaixo. E a gente tem que ver como traduzir tudo isso, porque são rios e rios submersos. O hidrogênio verde é porque na fabricação nós vamos utilizar, nessa separação do hidrogênio do oxigênio, nós vamos utilizar energia elétrica que vai vir das eólicas, dos parques eólicos ou das fotovoltaicas, que são as usinas solares. É isso? Por isso que é hidrogênio verde. Isso. Né? E a gente fala verde assim como foco, porque nós temos um arco-íris de hidrogênios que a gente possa ver. Nesse exato momento, acho que era a siderurgia, está trabalhando o hidrogênio azul. O que é? Ele é um hidrogênio cinza, que é esse totalmente fóssil, mas já com captura de carbono. Então já vai melhorando. É de baixo carbono, você vai diminuindo o problema dos gases. Então, por isso, transição energética. O verde musgo, ele vem da biomassa. Então, por exemplo, quando a gente falou do esgotamento sanitário, a gente vai ter também biomassa. Aqui a professora Mona Lisa até discutindo, o professor Lutero, a gente fazer até de bagaço de caju biomassa, energia de biomassa. Então nós vamos ter várias outras formas de fazer biomassa aqui no Ceará. E biomassa também é outra maneira da gente chegar nesse hidrogênio verde, que no primeiro instante é verde musgo, mas pode ter a captura de carbono e ficar totalmente verde. Muito bem. Então são várias formas. Por isso o Ceará, de repente, que estava numa situação onde os recursos naturais não existia inovação nem ciência, hoje já existe. Como nós podemos trabalhar? Agora são decisões políticas. São os grupos de interesse. Será que os grupos de interesse vão querer só para si e vão acabar perdendo tudo isso? Ou esses grupos de interesse vão entender que precisam trazer a sociedade para participar de tudo isso num bom diálogo? Será que os grupos de interesse, mesmo políticos partidários, vão compreender que a gente tem que evoluir sobre toda essa questão? Acho que não tem volta. E o Brasil está evoluindo muito nisso. Não é só o Ceará. O Ceará tem que ter uma velocidade e prioridades, tem que ter governança sobre tudo isso, e que não é uma visão tão simplista do ponto de vista, tomei uma decisão agora. São decisões estruturais de médio e longo prazo, e precisa ser exercitado. Eu não posso ser um pragmático no sentido de vamos fazer isso porque o curto prazo, sem olhar o médio e longo prazo, Arthur, e essa visão do desenvolvimento sustentável, ele morre e ele perde competição, porque a própria inovação te mata. Porque eu tomo uma decisão, não estou vendo o médio e longo prazo. Perfeito. Se eu não acoplar o curto com o médio e longo prazo, esqueça, o Ceará está fadado ao caos para o futuro. Se ele entender o Net Zero como uma possibilidade de, ao esperançar, olhar o médio e longo prazo e começar a discutir com a sociedade esse médio e longo prazo,
é o PPA com o planejamento de longo prazo, que é constitucional, e você ter esse diálogo com a sociedade, tudo vai funcionar. Agora, não podemos ter uma lógica para dentro do governo diferente do diálogo com a sociedade. Não pode ser nada fascista. Quem não pensar como eu está fora. Quem não pensar assim está fora. E não funciona. Eu tenho que ter o diálogo dentro do governo, compreender que temos restrições, temos curvas que são fronteiras que acabam não sendo alcançadas, porque há problema de orçamento de capital, óbvio, mas a gente tem que fazer que não há nenhum herói, nenhum super-homem para poder resolver tudo isso. Só com o diálogo, mesmo com os servidores, mesmo com as secretarias, é que a gente pode promover um novo Ceará. Célio, eu abri também aqui o nosso debate, o nosso programa, falando de desenvolvimento sustentável, e eu vou aqui lembrar 2015. 2015 aconteceram duas conferências muito importantes. A Conferência de Paris, né, onde os nossos cientistas do mundo inteiro que fazem parte do painel de mudanças climáticas, né, eles acusaram o seguinte: de 1850 até 2015, a média de temperatura global chegou a 1,1 acima do que se fazia em 1850. Então, a temperatura está aumentando, média no mundo, tá? 1,1. E eles chegaram à conclusão que nós temos que gerar um desenvolvimento sustentável para, quando chegar a 2100, no final do século, né, nós temos, no máximo, 2 graus a mais. E a intenção é chegar a 1,5 a mais do que 1850 na média de temperatura. Ora, era 1,1. O ideal é chegar a 1,5, mas no máximo chegaria a 2 graus essa média. Agora, recentemente, essa onda de calor que o Brasil viveu, o mundo viveu, se chegou a 2 graus, a média. Esse ano, 2023, será o ano mais quente da história, pelo menos dos últimos séculos, né? Isso é muito preocupante. Em 2015 também, eu queria que você fizesse esse link, aconteceu a Conferência de Nova York, da ONU, onde se estabeleceram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, né? E você colocou muito bem desde o começo que hoje o desenvolvimento só faz sentido se ele for sustentável, se houver essa preocupação, né, da sustentabilidade, se houver a preocupação da preservação dos recursos naturais ou a conservação. Quer dizer, eu queria que eu estou falando isso porque nós estamos agora na véspera, né, da COP, da Conferência das Partes. O que é isso? Todos os países, né, membros da ONU, participam todo ano de uma conferência para saber se nós estamos bem no desenvolvimento sustentável, se está tendo monitoramento, quais são os indicadores, se aquilo que foi acertado antes está sendo cumprido. Qual é a tua perspectiva para essa COP que vai acontecer agora em Dubai? Olha, eu acho que o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, vai ter que bater muito forte. E os principais líderes mundiais também. A gente vive o greenwashing. O que é o greenwashing? É a narrativa, mas sem ação. Os grupos de interesse participando. Eles falam de ESG, mas não é verdade. E acabam pegando e colocando. Eu, para poder ter produtividade, eu tenho que pegar e ter mais alto-fornos com carvão mineral. É mentira, é mentira, 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 mentira. Por quê? Porque o lucro vem em primeiro lugar. Senão não segue. Senão eu fecho minhas falas. Eu lhe chantageio. Eu faço isso. Isso foi feito com a Europa e todo mundo. Então, os grupos de interesse do ponto de vista do lucro. E do outro lado, para eu poder participar desse movimento de mudança de época, os partidos também, políticos também, criam as suas prioridades. Não estão muito afim, eu quero saber como é que eu ganho dinheiro nisso. Então, a gente tem que mudar o nosso papel de decência e ética global. A ética global para a sobrevivência humana vai ter que alterar muito esse quadro. Quando você falou a Conferência de Paris, o Acordo de Paris, a primeira coisa que ocorreu em 2021 foi a regulamentação do artigo 6º, que é o mercado de carbono. Lembrando que no mercado de carbono, olha um dado, isso é um dado do Ceará, do nosso manguezal. Você sabe que a gente apresentou isso na universidade lá de Glasgow. Nós não evoluímos, infelizmente, mas lá a gente já discutia sobre a questão dos manguezais e o carbono azul. E a gente ainda continua debatendo, sem ação, só debatendo. Mas você sabe qual é a evolução de tudo isso? Olha, se a gente vender no mercado voluntário o Blue Carbon dos manguezais, essa captura de carbono que ocorre, que é superior à captura de carbono das florestas amazônicas, viu? O manguezal faz isso, o mangrove. E aí o que acontece?
nós só temos hoje um valor no mercado voluntário de 500 milhões de reais. Se a gente for para o mercado certificado, como é o mercado da Europa, olha como é que nós temos que evoluir do ponto de vista dessa regulação do mercado de carbono que está em discussão, Senado e Câmara Federal. O valor estimado pelos cientistas aqui, do Labomar, da SEMA e tudo, do Programa Cientista-Chefe, chegou a 8,5 bilhões de reais. Nós podemos chegar a 12,5 bi se a gente fizer o dever de casa. Só com os manguezais a gente pode criar uma riqueza. Sabe para quê, Arthur Bruno? Para contar que nós fizemos a conta, Adão, Expedito, o pessoal todinho do Reino do Sol, lá, nós fizemos a conta, nós precisávamos de placas solares 8,8 bilhões de reais. Ou seja, se a gente conseguir só certificar o nosso mercado de carbono para créditos de descarbonização, como foi colocado agora recentemente na CVM, tem 2 meses só que isso foi aprovado, a gente pode pegar e resolver o problema da miséria, da extrema pobreza. Olha como é que é legal essa mudança. E isso, a Acordo de Paris, como você chegou, chegamos em Glasgow, e agora que estamos tentando fazer isso. Do outro lado, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, saímos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8, para 17. Poxa, primeira questão é erradicar a fome, a pobreza. Segundo, a fome. Olha como é que é. Depois educação, saúde. Nós vamos entrando no ODS 14, resolver o problema do mar, ODS 7, energias renováveis, ODS 13, as mudanças climáticas. Está tudo descrito como uma agenda global. Isso é ética global. Trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles podem não ser perfeitos, podem não atingir. São 169 metas, Arthur Bruno. E o que eu estou fazendo? No Ceará, nós temos um decreto que nenhum projeto de lei, nada pode ser colocado, desde o dia 5 de novembro, assinado pela governadora Isolda, que não tenha a menção de qual ODS nós estamos capitulando. Por quê? Para que a gente fique na agenda de 2030. Então, é necessário também, nós temos o Net Zero, que também o Ceará é signatário, o Pacto Global da ONU, o Ceará é signatário. Mas adianta só isso? Não, adianta ação. Eu tenho que ver isso como, quando eu estiver agindo no curto prazo, eu estou respeitando os meus decretos, eu estou respeitando as minhas leis. É isso que tem que ser feito. Para que a gente também não crie só a narrativa e a gente possa não produzir um Estado melhor e o Estado seja realmente protagonista e possa dar um exemplo para o Brasil todo. E o Brasil não fique também só nos grupos de interesse. Óbvio que a gente sabe que essa deformação do sistema político de eleição de 2 anos altera qualquer tipo de decisão. As decisões não são feitas do ponto de vista da justiça social nem do aprofundamento. Elas acabam sendo de acordo com interesses ou políticos partidários ou de grupos econômicos. E isso é hipocrisia se a gente não discutir isso. E a sociedade tem que estar engajada para debater isso, e debater de maneira forte. Isso não é contra o mercado, isso não é contra os governos, essa é uma maneira da gente monitorar a democracia. A democracia só vai com o engajamento da sociedade organizada, trabalhando, e a gente chegando às periferias. Porque nós temos um não-Estado. E isso é desenvolvimento sustentável. Nós temos que trabalhar o lado econômico para trazer emprego e renda, para que a gente, nesses 4% de população, a gente possa ter 4% de PIB, ou mais, viu, Arthur? Porque a gente pode ter muito mais, desde que a gente tenha as prioridades na economia política correta, não termos a ignorância pragmática. A gente precisa evoluir em cima disso para que aqueles que lideram o nosso Estado, seja no governo, seja na iniciativa privada, seja na academia, compreendam o que é mais importante nessa agenda global, nessa agenda que é ética, porque senão não teremos a sobrevivência e vai ser ruim. Vai ser ruim para o alimento e tudo, e não vai ter dinheiro, que hoje é escassez de recursos aqui no Ceará, não vai ter dinheiro que resolva o problema se a gente não der o exemplo. Você falou uma coisa muito importante, a gente percebe hoje que todo debate que a gente participa, a gente vê pela imprensa, as empresas têm falado muito aí do ESG, né, que traduzindo seria ASG, ambiental, social e governança, né? Ou seja, o que você está dizendo é que o desenvolvimento a partir do Estado, a partir do poder público, mas também das empresas, gerando emprego e renda, tem que ter essa preocupação com o ambiental, com o social e a boa governança. Você falou do greenwashing. O poder público pode também estar fazendo greenwashing, está dizendo que está preocupado com o ambiental e, na verdade, não estar. Quer dizer, isso acontece nas empresas, mas pode ocorrer também com o poder público. Quando eu falo Estado, eu estou falando prefeituras, governos estaduais, governo federal. É isso?
Claro, se a gente não monitorar a democracia, vai lá um centrão da vida e diz o que quer. Não existem leis por usos e costumes, existem leis por interesses. Então, o que acontece? Se a sociedade não mostra seus interesses, vai vencer quem tiver com o poder da legislação. A nossa legislação ela não serve da maneira como a gente gostaria para a sociedade. A gente muda a Constituição de maneira muito fácil. E o que acontece? Por conta de um sistema deformado. Tivemos uma Constituição parlamentarista que virou presidencialismo de coalizão. A governança se perde pela governabilidade. Eu preciso encaixar partidos políticos em todo o país para poder ter o apoio, para poder vencer as eleições e para poder eu ter o apoio do Congresso Nacional. Isso é verdade, todo mundo sabe, a hipocrisia não discute isso. Como é que eu posso trabalhar? Tomara que eu escolha pessoas para a governabilidade, dada a deformação política que nós temos, que acabem melhorando as coisas, mas nós estamos personalisticamente falando, nós temos que torcer para que existam pessoas com profundidade e que negócio, porque senão as pessoas vão ser a tal da ignorância partidária. Faça isso, faça aquilo, mas só atendendo a grupo de interesse e a gente vai sendo perdido em cima de tudo. Ou seja, não há desenvolvimento sustentável com a pobreza, a miséria, a fome, a concentração de riqueza, como e a falta de conscientização. E a falta de conscientização. Claro, você não pode ser psicopata. Psicopata que não pega e não está vendo que aquela decisão pelo grupo de interesse está afetando aquele que está morrendo. É uma facção que mata uma família, que mata o outro e etc. Tudo aquilo ali é fruto de uma decisão mal dada. É uma decisão, eu tenho que combater a fome, eu tenho que trazer essa riqueza para cá, coisa que o governador Eumano está fazendo, mas eu não posso atender de olhos fechados e ter como diz um amigo meu, lentes embaçadas totais para o que está acontecendo. Que é isso? São decisões políticas. Isso é a minha prioridade que está valendo. E eu não posso pegar e me furtar tudo isso, simplesmente porque estou atendendo a um determinado grupo. E, em primeiro lugar, eu atendo alguém, para depois eu pegar e ver o que é bom para a sociedade. Porque assim eu ganho a eleição. Não dá, não dá. O mundo vai entrar caoticamente dessa forma. Isso é aqui, não é o Ceará. A gente pensa, você está falando do Ceará. Não, isso é o Brasil. Isso não é o Brasil, é a América Latina. Isso não é a América... Isso é o mundo. É uma polarização, está no World Economic Forum, no Fórum Econômico Mundial, lá é o quarto maior risco do mundo, a polarização social. É quem é do sectário de um lado, quem é sectário de outro, sempre atendendo a grupos de interesse. Então isso não é nosso, não. Às vezes a gente queria... Lula versus Bolsonaro, isso é bobagem, gente. Lá tinha... a gente acha que a gente é o centro do mundo, a gente tem 2% do PIB mundial. Mas lá fora tinha o Le Pen versus Macron, tinha lá o Trump versus Biden. O Obama. Aí você olha assim, peraí, é o mundo inteiro. E aí vem a hora movimentos mais à direita, hora movimento mais à esquerda, e a gente voltando para quê? Para a ideia do iluminismo. Revolução Industrial era aquela ideia, quem eram os ricos, quem eram os pobres, direita e esquerda, quem era latifundiário, quem não era na Revolução Francesa. Se a gente pegar a história, a gente não está mudando nada. Nós precisamos de um novo iluminismo, de uma nova forma de pensar e de ética nesse sentido. Você pode ter a tua vida individual, é uma discussão moral, mas a ética não. Você está fazendo alguma coisa que está prejudicando o outro ou a sociedade, e aí não tem um desenvolvimento sustentável. Eu estou mentindo. E eu não posso mais mentir. Sabe por quê? Porque vai virar o caos. Essa é a transição sistêmica? A transição sistêmica, que a nossa professora Tari nos trouxe, né, que é Estocolmo mais 50. Estocolmo foi a grande conferência de 72 e aí tivemos em 22 a discussão da transição sistêmica. Eu não posso falar só de transição energética. Eu estou falando, quando eu falo do hidrogênio, de uma cadeia produtiva. Eu estou falando de polo metal mecânico. Eu estou falando de tecnologia da informação e comunicação como instrumento de uma transformação digital. O mundo está mudando. Isso é um podcast, isso é uma transformação digital. O nosso celular aqui do lado é uma transformação digital. A nossa televisão, o nosso Netflix e tudo. Que é isso? O mundo está mudando, carros autônomos, carros com tecnologia digital, que é isso? O mundo está mudando e nós estamos ficando cada vez mais analfabetos digitais para o novo mundo. Aí eu quero resolver o problema da renda como? Eu tenho que ter transição energética, você falou transição energética, transformação digital, entender o que é uma economia azul. Eu tenho que blocar tudo isso, mas de maneira integrada, interconectada, interdependente. Agora, você está falando uma linguagem que ninguém vai entender. Gente, é nosso cérebro é de neurônio e tem um negócio chamado sinapse, é o que liga um neurônio a outro. E é só isso, é uma cópia fiel disso, a natureza. E se a gente não entender que a lei da gravidade é que aquilo sobe, cai, e tudo é o que acontece na nossa vida, todas as questões físicas estão ocorrendo. Eletromagnetismo, questão de efeito estufa. Isso é muito mais complexo. Agora, o que a gente pode fazer enquanto gente?
a gente pegar e olhar, condenar tudo isso, mas não para fazer bandeira, não, é para poder pegar e cobrar os governantes, os líderes, não é só o governador, não é só o presidente lá da fundação, não sei o quê, é todo mundo que se coloca nesse protagonismo. Nós, como formadores de opinião, estamos aqui no podcast para fazer esse debate do desenvolvimento sustentável, que precisa olhar o médio e longo prazo. Temos no Ceará uma chance com as energias renováveis, por uma questão da inovação tecnológica, temos que trazer a transformação digital para a transição energética, temos que compreender também uma questão cultural, que é muito Celso Furtado. Celso Furtado, eu não sei se ele era grande economista, mas do ponto de vista de um filósofo de reflexão, fantástico, porque nós temos que discutir a questão cultural. Nós temos que nos aculturar para entender que o outro faz parte da nossa vida. Você não vai ser feliz se o outro está ruim, não. E as nossas dores são dores do outro. A dor do outro hoje vai ser a sua dor amanhã. Por quê? Porque vai acontecer, na lógica da pandemia, com todo mundo perdendo emprego e tal, não sei o que, usar mais. Gente, que bobagem. Nós vamos criar uma situação de um Estado que aumentou os iados. A pandemia aumentou os iados. Não foi só a indústria 4.0 desde 2014 com a nova tecnologia. Não é só isso. É muito mais do que isso. Agora, nós estamos o quê? Toda a vida trabalhando. Quando assumimos instituições e tal, para grupos. Eu quero saber quanto eu vou ganhar. Eu quero saber quanto aquele meu grupo vai ganhar. Eu quero saber como sobreviver. Não vai funcionar. Ética não é isso. Tá? E aí vem o de mentor, que você sempre quis dizer, que era aquele comunista que pegou e foi, meu avô, que pegou e foi, no momento, preso, tá certo, ali, tentou suicídio, depois foi exilado, mas também meu outro avô, que você também conheceu, que era o coronel Luiz Amaro, que nos traz um parentesco, que foi 3 vezes comandante do Corpo de Bombeiros, mas foi o primeiro coronel, quando ele deu força no Estado, a que um coronel pudesse ser um comandante do Corpo de Bombeiros, dando mais status à Corporação de Bombeiros, que é uma instituição belíssima, tá certo? Sou amigo dos bombeiros, sou amigo dessa categoria, porque são nossos heróis, são nossos grandes líderes da transformação do processo histórico. Perfeito. Vovô se amarrava para poder salvar alguém, e o outro queria mais justiça social, e todos os dois, sejam de um sectarismo... Tinha a sua parte de razão. Por isso que tem que se integrar, né? Tinham caráter, tinham integridade, Perfeito. Nunca se renderam a nenhuma circunstância. Perfeito. Esse é um berço. Perfeito. E aí me perguntam, e a direita e a esquerda? Gente, não é isso. É se alguém está se preocupando. Cada um venha com a sua narrativa. Por isso os washings. Tá. E aí eu vou botar os color washings. De eu falar da segregação racial, de eu falar dos problemas étnicos. E ser só discurso, né? E não ter prática, não ter ação. Eu tenho que pegar e trabalhar isso, ir lá, ir à comunidade, resolver isso. Me lembre, você estava, quando a turma começou a discutir, que o pessoal de Cocá e não sei o quê estão querendo participar das decisões do Congresso. Não. Quando eu cheguei lá falando com todo mundo, que beleza. Depois o governador falou com cada um dos líderes, ele pessoalmente no sábado até 11 horas da noite. Que bonito. Sabe por quê? Cacique quer falar com cacique. E a gente tem que respeitar. Perfeito. E tinham questões realmente que tinham que ser supridas. E tudo isso é importante. Se eu não escuto o outro, só quero ver o meu interesse... Tem que incluir todos os setores da sociedade. E você inclusão. É um símbolo dessa integridade. Todo mundo conhece sua história, você nesse ponto é um cara da integridade, da ética, que sempre manifestou. Eu só estou aqui, não é pelo nepotismo, temos um grau de parentesco, mas é porque também lhe admiro na sua integridade. Para o desenvolvimento sustentável, isso é fundamental. Tá. Se você tiver muitos discursos, esquece, você está fora. Muito bem. Bom, nós ouvimos aqui, Obrigado, tivemos aqui uma aula de história econômica, de história social, com o economista Célio Fernando, um dos mais proeminentes economistas do estado do Ceará e do Brasil, inclusive reconhecido em todo o país, tem participado de conferências internacionais e fez aqui levantou aqui uma série de dados e lançou uma série de desafios aqui para todos nós, para você também, ouvinte do podcast. Um grande abraço e até a próxima.